Sons da Terra. Oi, tudo bem? Eu sou o Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente. Tudo bem, pessoal? Sou Nanda Porto, repórter também do Terra da Gente. E hoje nós estamos aqui para falar de duas espécies bem diferentes, né? Nós vamos falar do bugio ruivo e... Na verdade, mais de uma espécie, né? São felinos. É um processo, a gente está aqui novamente com a Vanessa Canaã, presidente do Instituto Fauna Brasil. Obrigada, Vanessa, por topar novamente estar aqui com a gente. E a gente já falou, né, que para quem já assistiu, a Vanessa esteve aqui falando um pouquinho dos papagaios de peito roxo, todo o processo de reabilitação, e que é um dos projetos, né, do Instituto, mas vocês trabalham aí com outras frentes, que são justamente esses dois tópicos que o Paulo adiantou, com o bugio ruivo e os felinos, né, que são processos de reintrodução, refaunação que vocês estão fazendo, né? Se puder contar um pouquinho pra gente. Claro. Então, como a gente já contou um pouquinho, né, toda essa história do que hoje é o Instituto Fauna Brasil começou com o projeto de reintrodução dos papagaios de peito roxo lá em 2010, e desde então a gente cresceu e nossos sonhos cresceram juntos, né? Então, além de trabalhar na reintrodução do papagaio de peito roxo no Parque Nacional, que fica no oeste de Santa Catarina, a gente começou um trabalho também de refaunação, ou seja, de reintrodução de espécies que estão extintas na ilha de Santa Catarina, que nada mais é do que a parte insular de Florianópolis, né? Porque quando ela falou que ilha de Santa Catarina, eu falei, é outra ilha? Não, é Florianópolis, ilha, né? Isso, é porque Florianópolis tem uma parte continental também. Então, a gente não trabalha na parte continental de Florianópolis, a gente trabalha só na parte da ilha de Santa Catarina, na parte insular. E lá nós tivemos um grande presente, na verdade, que é um projeto que chama Fauna Floripa, que foi feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, junto com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e a Fundação de Meio Ambiente de Florianópolis, que fez um levantamento de fauna da ilha para saber tudo que ainda existe lá e, consequentemente, tudo que já foi extinto, né? Animais, espécies que já ocorreram historicamente, que hoje já não estão mais lá. Infelizmente, a lista é grande, né? Mas é a nossa lição de casa, porque agora a gente entra com os projetos de reintrodução. Então, o projeto de reintrodução do bugio ruivo foi o primeiro de uma série que a gente começou a trabalhar, e agora estamos no primeiro ano aí do projeto de reintrodução dos pequenos felinos, para quem sabe no futuro ter uma primeira soltura. Eu queria começar perguntando do bugio ruivo, até porque ela me trouxe uma informação, a Vanessa aqui conversando nos bastidores, até a Nanda complementou, eu não sabia. O ruivo não é porque ele pinta de acaju o pelo, mas na verdade na natureza também tem esse lance que ele... o ruivo, ele é o líder? Como que é essa história? O ruivo, na verdade, ele é uma secreção, é como se fosse um suor, né? Então, inclusive, se você estiver fazendo manejo do bugio e passar a mão assim nele, sua mão fica vermelhinha, né? Então, ele vem, né, de uma secreção, realmente é um fator biológico, e a gente percebe que os animais que têm esse período da vida que ficam ruivos são os animais mais dominantes. Normalmente, é o macho mais dominante, né, que fica ruivo, mas em cativeiro nós também já tivemos fêmeas ruivas. Então, o que a gente percebe é isso, tem a ver com a dominância ali, com a hierarquia do resto do grupo. E a gente estava conversando também essa questão dos bugios, que eles, algumas reportagens que eu fiz, dessa questão do bando, né? Eles vivem em bando. Você consegue soltar um de cada vez? Como que é a reintrodução de... A reintrodução dos bugios, assim como a dos papagaios de peito roxo, ela precisa atender a uma série de critérios comportamentais, genéticos e sanitários. Então, dentro dos aspectos da biologia, né, onde a gente investiga a parte comportamental, a relação social entre eles é importantíssima. Então, a gente nunca soltou só um indivíduo, a gente sempre solta bandos. Esses bandos podem ser formados por animais que são geneticamente relacionados, ou seja, famílias, ou não. E o que a gente percebeu é que durante o período de reabilitação, que foi praticamente 5 anos para algumas famílias, é que essa dinâmica muda muito entre as famílias. Então, nós já tivemos uma família de 8 indivíduos, que num dia estava tudo bem, no dia seguinte houve uma disputa ali por uma posição hierárquica, né, maior de um macho que não era o dominante, e aí a gente teve que mudar toda a configuração das famílias. Então, a partir dali, uma família que era de 8 passou a ser 2 famílias de 3, sabe? Então, essas relações mudam bastante, inclusive depois da soltura. E você, inclusive, estava falando que tem uma diferença entre o macaco prego, por exemplo, que é mais transparente, e o bugio já é mais traíra, né? Eu Como acho. que é? Não sei se eu usaria essa palavra, mas não, o macaco você prego... como bióloga não pode, mas... Mas explica essa história, como Sim. que é?
No manejo, né, que a gente faz em cativeiro, os macacos pregos, eu acho que eles são mais simples no sentido de que fica mais claro quando eles se dão bem com os outros. Então, se você tenta fazer uma união, por exemplo, eu tenho um bando de macacos pregos, chegou um novo macaco, e eu vou tentar fazer essa união, tem toda uma preparação, mas é mais evidente se isso vai dar certo ou não, de cara. Com os bugios já não é, eles são mais silenciosos, assim, no que vai dar certo ou não. Então, Pode parecer que vai dar certo e de repente não dá. e às vezes tá dando super certo e no dia seguinte já não tá mais nada Eles certo. quebram o pau. Eles quebram o pau. E aí muda toda a dinâmica dos grupos. E também tiveram várias situações de, na nossa gestão, por exemplo, chegarem animais órfãos. E aí a gente precisar formar novas famílias. Né? Então, a gente também fez formação de novos grupos. E ainda tivemos mais uma situação, que foram os animais que nasceram durante o processo de reabilitação. Então, quando tem nascimento também, né, pode ter uma mudança ali na estrutura do grupo. Então, tivemos esses 3 cenários, assim, durante o processo de reabilitação dos bugios. Qual o perfil desse... Porque você comentou em sua outra participação aqui, da diferença dos animais que vão para nos Estados Unidos, né, que são animais que são feridos, né? Depois a gente citou o papagaio de peito roxo, né, que geralmente é muito ligado ao tráfico. E no caso dos bugios, qual o perfil desses animais que chegam até vocês? Então, quando nós assumimos a cogestão do Centro de Triagem de Animais Silvestres, que foi onde a parte da reabilitação desses animais foi feita, já existia um plantel lá e nós nunca conseguimos o histórico daqueles animais. Alguns indivíduos a gente até imagina o que aconteceu. Então, por exemplo, tinha um bugio fêmea que não tinha cauda. Então, eu imagino que ou ela foi atropelada ou ela levou um choque elétrico e teve que fazer a amputação da cauda. Mas eu não sei dizer exatamente há quanto tempo eles estavam lá ou o que aconteceu. A única informação que eu consegui é que esses animais eram de Santa Catarina. O que, inclusive, foi a informação que eu precisava para fazer a soltura deles lá. Os que chegaram na nossa gestão eram normalmente animais órfãos. Mas isso não quer dizer que outros animais não precisavam de ajuda. É que a gente, às vezes, não tinha capacidade de receber também. Justamente porque existe uma limitação no número de viveiros, no número de famílias. Então, às vezes, receber um animal mais jovem facilita a introdução num grupo ou numa família já formada. Então, na nossa gestão, a gente recebeu mais animais órfãos, que perderam os pais por motivos que a gente desconhece. Ou por atropelamento, ataque de gato e cachorro, né? Ou simplesmente encontraram o filhote. E esses viveiros, como vocês reproduzem um ambiente com galhos? Como que é isso? Isso. Dentro do processo de reabilitação, a gente tinha um programa de enriquecimento ambiental, que são coisas que a gente pode mudar, tanto na estrutura física do viveiro, quanto itens que a gente adiciona diariamente. E, normalmente, quando a gente tem animais que a gente visa, né, a soltura em algum momento, a gente direciona para que esses enriquecimentos ambientais já façam parte do treinamento deles para soltura. Então, a gente, por exemplo, se um animal precisa se locomover mais, a gente, como não tinha muitos viveiros grandes, por exemplo, fazíamos uma rotação das famílias para que todo mundo tivesse a oportunidade de, em algum momento, estar num viveiro muito alto, né? Ou a gente, por exemplo, colocou uma escada que a gente faz, como se fosse uma ponte, na verdade, que são pontes que são utilizadas são pontes de dossel, né, que são utilizadas para colocar em rodovias, para que eles possam cruzar. Então, nós colocamos isso também em alguns viveiros para que eles se habituassem a isso, para que depois da soltura eles soubessem utilizar essa estrutura. Além de vegetação nativa, né, que faz parte da alimentação deles, frutos nativos, essa questão toda social que faz parte do enriquecimento ambiental. Então, todos eles conseguiam ver e ouvir uns aos outros. Em algum momento da vida, todo mundo já se conhece, né, pelo som ou pelo cheiro. Então, tudo isso... O som dele ele é barulhento, né? É a gente tá na mata, a gente barulhento. escuta o bugio de longe, né? Os machos Tem um horário certo, porque dá a impressão que no final de tarde é mais fácil ouvir, ou é só impressão mesmo? Olha, em cativeiro, o que eu percebia é que muitas vezes tinha relação com a chuva. Isso até depois da soltura a gente notou. Isso são observações, tá? Não são dados científicos. Eu já notei isso, que em dias de chuva a gente vê uma movimentação maior assim, de vocalização. Mas a gente sabe que a vocalização tem muito a ver com a questão territorial também. Em cativeiro, como cada um deles está num viveiro, né? Às vezes um macho começa a vocalizar e de repente todos os viveiros estão vocalizando. Ou se aparece uma pessoa estranha ou acontece algo de muito diferente naquele ambiente que eles estão, eles também começam a vocalizar.
E depois da soltura a gente já viu em situações dessas também. Por exemplo, uma família logo depois da soltura já escolheu uma árvore e começou a vocalizar Tipo, logo esse em lugar é seguida. meu. Exato. E foi realmente, porque eles ficaram muito tempo defendendo aquela árvore, coisa que a gente não viu em outros grupos, por exemplo. Então, assim, pensando na biologia, tem mais a ver com território e comunicação. Mas das minhas observações, eu acho que também tem uma relação ali nos dias de chuva, mas eu não sei dizer o porquê. Vanessa, eu queria que você falasse, né, porque a gente está falando dessa reintrodução, né, mas na ilha o bugio ruivo ele ficou extinto por uns 200 anos por aí, Isso. né, assim, é muito tempo, né. É muito tempo. Também fazer essa refaunação é de grande responsabilidade, né, então assim, qual que é o impacto de trazer uma espécie para um ambiente que ela foi extinta por 200 anos? Exato. E é bem diferente dos papagaios de peito roxo, que a extinção ocorreu há cerca de 20, 30 anos antes da gente começar o projeto. Então, ainda existe a memória na comunidade da existência da espécie. Os bugios, ainda tinha gente que questionava, mas eles nunca ocorreram aqui, vocês estão trazendo uma espécie que não é daqui. Ainda mais numa ilha onde a gente tem o sagui, que é uma espécie exótica invasora, né, que a gente tenta alertar a população sobre isso, então a gente teve que trabalhar muito a educação ambiental, tanto na questão de que, ele ocorreu aqui, existem esses registros históricos, né, então a gente está devolvendo uma espécie que é nativa para a ilha, numa condição que hoje é favorável. Ele foi extinto provavelmente por questões de perda de hábitat e caça, né, e a gente sabe que a caça ainda é uma ameaça ao bugio. E a ilha, ela foi devastada, né? Nesse período de 200, 260 anos, houve todo esse período de colonização, de perder muita mata, e hoje a gente vê a regeneração das florestas. Tanto que cerca de 40% da ilha hoje é protegida por unidades de conservação. E algumas dessas unidades de conservação ainda tem mata primária, mas a maior parte é secundária em estado avançado de regeneração. E é isso que permite que a gente comece a pensar em trazer espécies de volta. Mas o trabalho com o animal, ele é tão importante quanto o trabalho com a comunidade, né? Então eu falo que a gente não reabilita só os animais, a gente tem que reabilitar as pessoas. Por quê? Nós estamos envolvidos no que são as maiores ameaças desses animais. Então se a gente simplesmente solta e não trabalha com a comunidade, onde não tem essa memória, né? Onde existem riscos ainda, não adianta nada, é a gente soltar e o animal desaparecer de novo. Então esse trabalho foi feito, inclusive, desde antes das solturas. E é isso que a gente está fazendo agora com os felinos. Porque trazer o bugio, que apesar de ter esse medo inicial, ainda mais em comunidades que já têm questões de convivência, de coexistência com o macaco prego, foi desafiador. Mas trazer um predador de topo é diferente. Qual o impacto que ele pode causar, ainda mais uma área que tem espécies exóticas, como por exemplo o sagui? Como é a convivência e o impacto mesmo? Sim. Um dos motivos, hoje a gente está analisando a volta de duas espécies de pequenos felinos, o maracajá e o gato do mato pequeno do sul. Um dos motivos pelo qual eu queria muito que fosse o maracajá, o primeiro, seria justamente para ver se tem um impacto na população de sagui. Porque hoje os saguis têm poucos predadores naturais na ilha, né? E o gato maracajá é um gato que escala árvores e que predaria um animal desses. O gato do mato pequeno já não faz isso, mas no nosso primeiro estudo a gente percebeu que seria mais interessante realmente começar com o gato do mato pequeno. Então, trazer esses felinos requer um estudo muito aprofundado de muitas características. A primeira é se existe presa o suficiente, né? A gente vai estar soltando esses animais para quê? E um dos motivos pelo qual a gente quer soltar é justamente porque esse estudo do projeto Fauna Floripa indicou que existe uma abundância muito grande de várias presas e que não tem predadores especializados para elas. Então, a gente sabe áreas da ilha que são adequadas do ponto de vista de presas, do ponto de vista climático e de vegetação, onde a reintrodução, né, onde a soltura em si é mais indicada. Então, tem esse maciço de unidades de conservação no norte da ilha, que é onde a gente começou a soltura dos bugios, e existe uma área também no sul da ilha, que também é onde a gente soltou os bugios. Mas com os pequenos felinos, a gente vai primeiro focar na área norte, e depois a gente vai para a área sul. Então, trazer predadores de topo é buscar o reequilíbrio numa ilha onde hoje tem um número grande de presas sem predadores. Eu não sei se você vai ter esse dado, né, de quantos bugios vocês já conseguiram reintroduzir ali. E também eu vi um vídeo de vocês, no YouTube de vocês, falando um pouquinho, foi uma pergunta até de algum internauta que vocês estavam respondendo assim, perguntaram, já que você citou o sagui, né, o prego, se o bugio não ia estar competindo ali. E aí até uma pessoa da equipe explicou que não, até porque a alimentação do bugio é outra. Então, vocês têm toda essa análise para fazer. Vocês não iam jamais soltar uma espécie que iria causar um impacto negativo ali, né? Ainda mais no ambiente em que ela já existiu, né? Sim.
Olha, os impactos depois da soltura muitas vezes são desconhecidos. A gente tenta prever tudo que é possível, mas a gente tem que estar sempre preparado para reagir a algo que pode acontecer que é inesperado. Então, quando a gente fez a soltura dos bugios, a gente tinha muito medo que, por mais que durante 5 anos a gente não entrou no viveiro, não interagiu diretamente com eles, que depois da soltura eles pudessem buscar esse contato e que isso seria um conflito. Ainda mais numa região onde as pessoas já têm essas interações de alimentar os saguis, por exemplo, ou dos macacos pregos tentarem entrar na casa das pessoas, que é uma situação bem conflitante. Então, como seria essa situação com os bugios? E o que a gente podia fazer era isso, era alertar as pessoas, deixar elas tranquilas de que se algo acontecesse, a gente estaria lá para resolver junto. Então, parte da nossa educação ambiental é falar para as pessoas, né, ensinar para elas a diferença dos primatas da ilha, falar para elas como entrar em contato conosco, como reagir se elas encontrarem um bugio. E em 1 ano e 2 meses, desde a primeira soltura, a gente não tinha tido nenhum bugio se aproximar de uma comunidade. Isso aconteceu na Páscoa. Pela primeira vez, chegou um bugio perto de uma comunidade, que é uma comunidade onde só se chega por barco ou por trilha, então não é uma comunidade urbana. Mas aconteceu. E no mesmo dia a gente já ficou sabendo, já fomos lá, já fizemos educação ambiental, já orientamos a comunidade. E esse bugio ficou por ali alguns dias e voltou para a mata por mais 2 meses. E hoje, ontem, ela reapareceu. Não acredito. Na casa numa propriedade, né, de um outro morador dessa mesma comunidade. Estava sozinha? Ela tá sozinha, mas a gente tá em... Pode ser que ela tá procurando para formar bando? Pode ser que ela não foi solta sozinha, ela foi solta com mais uma fêmea e um macho. A gente não sabe se ela saiu do grupo ou se ela tá só buscando essa interação com humanos porque ela não tá ficando direto, ela não chega com fome, ela não tá buscando alimentação. Mas o bando pode expulsar também. O bando pode expulsar, ela pode querer sair. Acontece, na verdade, né? Em populações naturais, os bugios têm esse comportamento de os jovens começam a dispersar, ou os mais idosos também são expulsos do grupo. Então, pode ter acontecido isso. E o que foi curioso pra gente foi isso. Quando ela apareceu a primeira vez, a gente pensou, será que ela foi expulsa do grupo, né? Será que aconteceu alguma coisa? E a gente já se preparou para que a gente ia ter que lidar com aquela situação por um tempo. Mas aconteceu isso. 2, 3 dias ela sumiu. Ficou 2 meses sumidas e reapareceu ontem. O nome dela é Salibu. Salibu. E aí agora a Salibu reapareceu. Então, é por isso que é tão importante a comunidade saber entrar em contato. Porque em nenhum momento eles tentaram agredi-la ou tentaram ficar, né, interagindo com ela. Eles entraram em contato conosco para que a gente fosse lá e manejasse da melhor maneira possível. E pra gente a melhor coisa é não mexer com ela, é ver se ela precisa de ajuda e ela não precisa. O Tentar score dela entender tá também bem... o motivo, né, do comportamento. Exato, e dar o apoio que ela precisa. De onde veio Salibu? Salibu chegou órfã, eu não lembro de qual município ela chegou. Ela veio de Santa Catarina, todos os nossos bugios vêm de Santa Catarina. Ela chegou órfã, ela passou por 1 mês em quarentena, então ela teve bastante contato humano, principalmente comigo. E depois ela foi inserida numa outra família de órfãos. E a gente até tentou remanejar ela, colocar ela em outra família, ela não quis, ela não ficou feliz, ela quis ficar com a família dela e ela foi solta com a família dela. E você disse que geneticamente é importante que eles viessem de Santa Catarina, porque Isso. justamente para não ter essa... não sei se é o cruzamento genético, não seria a palavra, mas enfim, é um conflito genético. Sim. Ali, né? É exatamente isso. Nós temos estudos que mostram que existem unidades genéticas nas populações de bugio. Então, por exemplo, os bugios de São Paulo, hoje, né, com a informação que temos hoje, com a tecnologia disponível hoje, a gente sabe que eles têm um perfil um pouquinho diferente dos bugios de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e da Argentina. Então, quando existe também, né, um comitê que faz o controle, né, do manejo dessa espécie no Brasil, e é uma recomendação deles que a análise genética seja feita dessa forma, que a gente não solte animais que não sejam da mesma unidade genética naquela região. Então, a gente podia receber animais tanto do Rio Grande do Sul, quanto da Argentina, quanto de Santa Catarina. Que são mais próximos, gente. Que geneticamente, através desse estudo, estão ali na mesma unidade. Mas, como foi a história dos papagaios, né? Esse projeto casou uma necessidade da ilha com uma oportunidade, porque nós tínhamos um plantel de bugios com 27 indivíduos no início, todos de Santa Catarina. Então, a gente não precisou trazer animais de fora. Agora, a gente tem a oportunidade de trazer animais do Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente já tem aí a demanda para novas solturas. Então, desses animais
que começaram lá 6 anos atrás com a gente, 16 foram soltos, em 5 famílias. Então, foram 3 no norte da ilha e 2 no sul da ilha. Agora, vamos falar dos felinos também. Qual que é a Vamos. diferença da reintrodução dos felinos para, por exemplo, dos papagaios e do bugio? Qual que é a mais difícil, né, Nanda? Ai, cada uma tem a sua complexidade em diferentes níveis, né? Tanto em termos de cooperação entre pesquisadores que trabalham com a espécie e a visão desses pesquisadores em relação às solturas e reintroduções, onde no mundo dos papagaios é bem mais desafiador. Dos bugios, que é o mundo dos primatas, eu achei que fosse ser bem mais difícil, mas foi legal, porque existe essa organização desse comitê. E dos felinos, que eu achei que fosse ser bem mais complicado, tá sendo fenomenal. É um grupo, assim, muito unido, todo mundo se ajuda, a gente está criando uma rede de profissionais que tem nos orientado, tem trabalhado com a gente. Então, assim, nossa, é maravilhoso. Eu tô curtindo muito. Até porque eu não sou especialista nesses grupos. A minha especialidade é no processo e não necessariamente no grupo. Então, eu posso trabalhar com papagaios, com felinos, espero no futuro trabalhar com outras espécies que estão extintas, né, em outros locais, mas eu preciso da colaboração do maior número de pessoas possíveis. E esses felinos, nós estamos falando de 2 espécies, basicamente. Isso, hoje de 2 espécies. A ilha já teve todas as espécies de felinos, até onças pintadas. Só que hoje não existe mais nenhuma espécie de felino na ilha. A gente espera no futuro trabalhar com animais de médio porte, como a jaguatirica. E quem sabe um dia é uma onça. A jaguatirica, por enquanto, a gente não está cogitando por causa dos bugios. Hoje é o gato... Hoje os nossos 2 alvos são o gato do mato pequeno do sul e o gato maracajá. Mas essa primeira fase do estudo, que foram 9 meses de estudo, foram justamente para tentar entender qual seria a melhor espécie, o que a gente realmente tem de registro, né, de ocorrência histórica, aonde seria melhor soltar, quais os tipos de presa que a gente tem disponível, qual a percepção das pessoas em relação à volta de predadores. E a gente descobriu um dado muito legal, muito interessante. É que o gato do mato pequeno, ele passou recentemente por um split, assim, de espécies. Então, hoje a gente tem um gato que já nasce ameaçado, que é o gato do mato pequeno do sul. E esse gato, ele tem uma ameaça que é a hibridização com outras espécies. Então, se a gente soltar esse gato na ilha, além dele ser a reintrodução, né, dessa espécie, ele pode servir como uma população de segurança, porque na ilha a gente não tem mais hoje a chegada de outros indivíduos de outras espécies. E aí você está falando, mas esse híbrido seria com quais espécies? Com... Gato doméstico? Não. Com gatos selvagens. Eu acho que o nome popular é gato do mato grande. A gente, por enquanto, não fez nenhuma soltura, né? Para a gente chegar na primeira soltura, são anos de estudo. Então, com os papagaios, a gente teve 4 meses, mas com os bugios já foram 5 anos, né? E hoje, a média de reabilitação dos papagaios chega a 2 anos. Então, com os gatos, a gente está no primeiro ano dos estudos antes da soltura. Então, tem alguma previsão, assim? Eu espero que daqui uns 2, 3 anos. Mas agora a gente está tentando... É mais demorado, sim. Porque a gente tem ainda alguns passos para estudar. Então, e também precisa conseguir recursos, né? Como eu disse, assim, a gente tem recursos anuais. Então, a gente conseguiu recurso para 9 meses. Agora, a gente pediu recursos para mais um ano de estudo, onde a gente quer se aprofundar nas questões genéticas. A gente sabe que em Florianópolis tem sambaquis, né? Que são amontoados de conchas e ossos, né? Das populações que se alimentavam desses animais ou caçavam eles. E a gente quer estudar para chegar na espécie exata que a gente tem de registro. Por quê? Porque as espécies mudaram, né? Então, como teve esse split recente, a gente quer ter certeza que é o gato do Mato do Sul que ocorria lá, né? Antes de dar esse passo. Então, novamente, a gente tem que atender todos os critérios sanitários, comportamentais e genéticos antes de pensar na soltura. No caso dos bugios, já tinham feito essa lição de casa pra gente. No caso dos gatos, a gente está tendo que fazer. Começou do zero. E aí também teria que ver da onde que viriam esses gatos para reintrodução, ou vocês já têm uma ideia? A gente já tem uma ideia. Inicialmente, eu achei que a gente ia fazer uma reintrodução wild to wild, ou seja, pegar um animal de vida livre e trazer para a ilha. Porque trabalhar com animais que passaram pelo cativeiro é bem desafiador, ainda mais os felinos, que podem ficar bem mansos, né? Se o processo de reabilitação não for muito cuidado. Vocês recebem esses gatos, ou gato, outros felinos, para atropelados, ou enfim? Hoje a gente não está recebendo porque a gente não tem uma base, mas quando eu estava como coordenadora do CETAS, a gente recebia mais ou menos uns 2, 3 por ano, então não é incomum.
Depois desse primeiro estudo e depois de ter conversado com vários especialistas, a gente percebeu que realmente a fonte deveria ser, nesse primeiro momento, de animais Da resgatados. natureza. Não, Resgatado? animais que ou chegam filhotes, ou animais que, por qualquer motivo, foram resgatados, mas que não são tão adultos. Por quê? Porque eles veem um padrão de gatos, quando são translocados, tentar voltar para sua área de origem. E Florianópolis... Aquela história de gato doméstico, que o dono muda de casa, ele volta, já eu escutei essas histórias. É verdade, pode ser Tem uma verdade. ligação. Eles têm casos de onças que viajaram por cidades para voltar para a área de origem. Eles ficam meio perdidos, mas eles tentam. E aí, como a ilha é muito próxima do continente, a gente corria o risco de soltar na ilha e o bicho atravessar. E parece que isso não poderia acontecer, mas em 2021, se eu não me engano, teve um caso de um bugio que estava tentando vir do continente para a ilha, e um pescador encontrou, tentou ajudar, né, com a sua, né, vontade de ajudar, porque o animal estava, né, nadando, Cansado. e devolveu para o continente. Então, mesmo quando existe uma possibilidade de recolonização natural, às vezes a interferência humana acaba prejudicando esse processo. Como hoje na região continental a gente não tem uma área muito grande de mata, dificilmente um gato vai cruzar, mas para um gato voltar é uma possibilidade. Então, a gente optou por trabalhar com esses animais mais jovens para que eles não tentem, ou que diminuam as chances deles tentarem voltar. E também porque o monitoramento é uma fase muito difícil. Então, um animal mais jovem a gente vai conseguir monitorar talvez com mais facilidade do que um animal adulto. E nesse caso, né, quando daqui 2 anos, 3 anos, igual você está falando, vocês conseguirem executar essa parte prática, vocês vão monitorar de que forma? O animal vai estar com algum GPS ou coisa assim, ou vocês vão estar com câmera trap? Como que vai ser esse pós, né? Sim. O monitoramento é sempre uma combinação de técnicas, nunca é só uma técnica, porque nada é tão efetivo, ainda mais uma região que a vegetação é tão densa como é a Mata Atlântica. Então, a gente tem estudado algumas possibilidades de uso de GPS, ainda não é muito certo, porque vai depender um pouco do peso do indivíduo que a gente vai trabalhar, se isso está disponível ou não, mas radiotelemetria a gente já sabe que é um método bem aceitável. Câmeras trap, né, que são as armadilhas fotográficas, que é uma câmera que tem um sensor, então se o animal passa na frente, né, esse registro é feito. A gente tem um drone termal que a gente está usando com os bugios. Se a gente optar por trabalhar com gato, né, que fique mais na copa, ou se a gente tiver uma área aberta, a gente consegue muitas vezes utilizar também, além da ciência cidadã, que hoje é o nosso melhor método de monitoramento, porque a nossa equipe é muito pequena, por mais que a gente faça um esforço gigantesco de utilização de equipamentos, a gente não consegue estar em todos os lugares. Então, trabalhar com as pessoas aumenta a nossa área de abrangência consideravelmente. Então, tem olhos hoje na ilha toda. E vocês conversam por telefone? Por tudo. A gente tem grupo do WhatsApp do Vem Passarinhar, dos bugios, dos papagaios, tem as redes sociais, tem telefone. A gente vai nas comunidades, visita as propriedades, a gente vai em estabelecimentos comerciais, colocamos cartazes, colocamos placa com a ajuda da Floran, né, que é um dos gestores das unidades de conservação municipal. Então, assim, todos no Oeste, a gente ainda trabalha com a rádio. Então, tudo que a gente vê de meio de comunicação que a gente consegue, a gente utiliza, porque atinge públicos diferentes. E no Instagram, qual que é a página de vocês? Nós temos hoje agora 3 páginas. Uma é o @Instituto Fauna Brasil, que é da nossa organização. Temos o @silvestres.sc, que são os 3 projetos de reintrodução, que é do papagaio de peito roxo, do bugio ruivo e dos pequenos felinos. E agora temos a página do Vem Passarinhar Santa Catarina, que é desses eventos que a gente realiza tanto no Parque Nacional das Araucárias quanto em Floripa, que não é só para observar aves, porque a gente normalmente faz nas áreas de monitoramento dos animais. Então, a gente aproveita esse momento para também tentar buscar os animais que podem estar por ali. E esse equipamento, o drone termal, né, é bem legal. A gente fez com os muriquis do norte. Ai, cubião. Cubião. Só que lá era curioso que eles usavam para identificar o muriqui, porque o muriqui tem um movimento bem característico quando troca de galho. O bugio tem algo parecido? Tem, e é legal porque nós temos 2 áreas de soltura. Na área de soltura norte, nós temos macacos pregos. Na área de soltura sul, não temos. Então, até só para o pessoal entender, é um drone que sobrevoa a mata. Isso. E ele vai, o calor, né, dos animais, ele vai vendo. Só que aí o que acontece? As imagens podem ser semelhantes e pode não ser, pode ser outro bicho. Então, cada bicho tem um movimento diferente, né? Exato. No bugio tem algum movimento que você... Tem.
Na área norte, às vezes as pessoas podem ficar um pouco mais confusas até quando elas encontram, porque o macaco prego tem um porte parecido, apesar de que o bugio é um pouquinho maior, e a gente percebe uma movimentação diferente da cauda, né? O bugio tá sempre com a cauda enrolada em algum lugar, o macaco prego já é mais sapequinha, né? Ele já se movimenta de uma maneira diferente, então os nossos olhos são mais treinados para isso, e com o drone a gente consegue, né, diferenciar. Na área sul não tem nenhum outro macaco de médio porte, então tudo que a gente vê, a gente sabe que é bugio, mas é lógico, a gente sempre aproxima e Vocês ganham certifica. um tempo enorme, né? Otimiza muito o trabalho. Né? Muito, especialmente, é que assim, o drone tem áreas que a gente não consegue voar, né? Áreas de aeroporto, ou às vezes perde o sinal, então tem uma limitação, mas muitas dessas áreas a gente não consegue acessar a pé, porque as nossas áreas de soltura são áreas de difícil acesso. Então, o drone permite que a gente chegue nessas áreas. E ele é um equipamento fantástico, a gente consegue ver as sairinhas desse tamanhinho, assim, no meio da mata. Hoje em dia, na época que você gravou com o Bion, eu até encontrei com ele depois, hoje ele já está com equipamentos mais modernos, Eu mais... vi ele publicando esses dias. E é bem bacana isso, porque antes esse mais antigo, que ele até criou, não existia um drone para isso, ele desenvolveu, né? É o Drone Key, né? O Drone Key, então assim, hoje consegue... batizar o bugio lá. Nossa, é o Buldrone, já tá Buldrone. batizado. Boa. Você entrar no nosso Instagram, você vai ver, tem as cenas do Buldrone. A gente põe a cena termal e a cena normal, assim. Porque é o que você falou, a gente tem que voar o drone, por exemplo, quando a floresta tá fria. Porque é a melhor chance que a gente tem de pegar o calor do animal. Então, dá pra ver certinho, assim, o formato do animal, seja ele um bugio ou uma pequena saíra. É muito legal. Então, a gente posta sempre as duas imagens. É como se fosse um ultrassom. É verdade, ultrassom da bem floresta, isso. da mata. E é muito legal quando a floresta começa a esquentar, que aí você se confunde toda, né? Porque eu já, por exemplo, a primeira vez que eu tava voando, eu vi uma coisa brilhando lá de cima, eu já aproximei, crente que era algum animal super legal, e era um cacto. Vai treinando o olhar, né? Tem que ter muito treino. Vanessa, muito obrigado mais uma vez pela participação. Parabéns isso. pelo trabalho. A gente precisa marcar para o Terra E ir pra lá fazer. Florianópolis. Por favor, É. fica o convite. Praia do Joaquina. Você vai falar dos points lá pra gente gravar. Vamos. E ela tá falando que tem até baleia, né? Observação de baleia, né? Na sim. época do ano, né? O pessoal Sim. fica a dica pro pessoal lá Visitar Florianópolis. visitar Florianópolis, e tem turismo de natureza lá, né? Tem. E tem os eventos, né? Agora, todo mês a gente tem Vem Passarinhar, um evento gratuito para toda a comunidade. Você também é uma observadora de aves, né? Tava no Também. Avistar lá. Também. Mas é hobby. Mas aí a gente tem esses eventos que são gratuitos. É uma oportunidade de ver os animais que a gente já soltou na ilha também. A ilha tem inúmeras coisas muito legais para fazer o ano inteiro, né? Agora começou já, as primeiras baleias chegaram já em Santa Catarina, temos pinguins e temos todo esse novo projeto, né? Em breve vamos inaugurar nosso primeiro container de educação ambiental, então Muito vamos ter uma legal base isso para também. receber as pessoas. E quem quiser visitar, conhecer, é só nos escrever, vai ser um prazer. E espero vocês lá. Legal. A gente Combinado. só tem que combinar, mas vai dar certo. Esse Vai. ano ainda vai sair. Mas obrigada, Vanessa, pela presença Eu mais que uma agradeço. vez. Valeu, pessoal. Então, até a próxima. Tchau, gente. Sons da Terra.